Galera, tem uma música que eu curto, que eu não vou cantar, beleza? Pô, felizmente, né? Essa aí vai ficar para uma próxima oportunidade. De uma banda muito antiga chamada Pink Floyd. O que acontece? É velho, né? Coisa antiga e tal. Mas eu, curtia muito essa banda. E a banda é muito boa em vários sentidos. A banda, ela trabalha muito bem com artes gráficas também, plásticas. Então, o encarte dos discos, você sabe o que é isso? O encarte dos discos era, algo de maravilhoso, última geração. E era tudo muito maneiro, assim. E, as músicas representavam muita coisa. As músicas eram muito grandes, na verdade. Eram músicas assim, às vezes de 9 minutos, 12 minutos. Para uma música, 9 minutos e 12 minutos é coisa grande. E eles tentavam trazer uma mensagem, era um período pós-guerra. Então a galera estava tentando trazer uma mensagem assim para o mundo e tal. Recentemente até um dos líderes da banda tocou aqui no Brasil e tudo mais. Mas uma música que me marcou é a música chamada Another Break in the Wall. Que significa, né? Mais ou menos assim, um tijolo no muro, né? Um tijolo qualquer, um outro tijolo no muro. O que a música está tentando estabelecer ali, né? A música está fazendo uma crítica ao sistema educacional. E está dizendo que o professor... Eu sou professor. Você também, né? Está dizendo que o professor é mais um tijolo nesse muro. E o muro ali, a representação é negativa, ruim. Então o tijolo é mais uma peça, o professor é mais um tijolo, mais uma peça dentro desse muro aí que separa as pessoas e tudo mais. Hoje a gente vai ver a história de um muro que foi reconstruído, só que esse muro aqui não tem um sentido negativo. Beleza, tem até uma frase bonita hoje em dia assim, você não deve construir muros, mas construir pontes. É uma frase bonita. Só que nesse tempo aqui, essa frase não significa nada. Na verdade, nesse tempo, o maneiro era você construir muro para que as pessoas não invadissem a sua casa, a sua cidade e não, te matassem. Era assim. Beleza? Então, o muro tem todo um significado. Mas mais do que isso. Então, não era simplesmente para uma questão de você ter uma proteção pessoal. Você mora em algum condomínio? Não? Beleza, mas quem mora em condomínio, deve ter algum tipo de muro, segurança, portaria, algo do tipo. E quem mora numa casa, né, que não seja dentro de um condomínio, deve ter muro em volta da tua casa. Beleza, tem uma função que é garantir a vida da tua família. Só que para essa galera, o muro da cidade tinha uma outra função. A gente vai ler o texto, na verdade, de Neemias, capítulo 3, verso 20. E você já vai ter um desafio de achar Neemias aí na tua Bíblia. Que às vezes dá um trabalhinho, né? A gente pensa assim, Neemias, onde é que eu vou achar? Quem está no aplicativo aí vai ter uma certa facilidade. Quem tiver com a Bíblia de papel, vai ter que mostrar agora que está lendo a Bíblia mesmo e achar Neemias. Esse texto de Neemias é muito maneiro, porque ele vai contar a história de Israel dentro de uma perspectiva que é a seguinte. E agora, é a parte que você tem que prestar atenção, senão meio que você não vai entender nada aí dessa pregação. Saca só. O povo de Israel tinha sido escravo no Egito. E aí eles migraram para aquela terra, que é a terra de Canaã. Ali eles ocuparam a terra e depois de muito tempo parecia que estava dando tudo certo. Só que o povo se esqueceu de Deus, e aí outros povos invadiram aquela terra, de modo que numa última guerra, a galera da Babilônia, já ouviu falar? Babilônia? Então a galera da Babilônia pegou o pessoal que estava em Israel, em Sião, e levou esse pessoal para a Babilônia, e eles ficaram escravos na Babilônia durante 70 anos. Parece que o mundo antigo mostrou algo muito terrível. Cara, você vê que a inteligência humana é terrível muitas vezes, usada para o mal. Então, os povos antigos entenderam que a forma mais apropriada
se a gente pudesse usar essa palavra apropriada para isso, mas a forma mais eficaz de você escravizar um povo é tirar o povo da sua própria terra. Por quê? Porque quando você retira o povo da terra, ele fica meio rendido, desnorteado, ele não sabe para onde ele vai. Então, se você reparar, por exemplo, no movimento terrível que teve aqui no nosso país, né, de colonização e de escravidão, quando os europeus tentaram escravizar os indígenas brasileiros, eles não conseguiram, porque os indígenas eram nativos, estavam em casa, beleza? Eles conheciam essa terra melhor do que os portugueses. E a parada não colava, não funcionava. Mas quando eles fizeram isso com os africanos, tirando os da África e trazendo para o Brasil, os caras estavam totalmente perdidos, né? Não sabiam para onde eles iam. Então, uma estratégia que já era usada no mundo antigo era isso: você tirar um povo, levar esse povo para outro lugar para você poder escravizar. Foi isso que aconteceu. O pessoal de Sião, que é o nome dessa terra, porque tem um monte chamado Monte Sião, o pessoal de Sião foi levado para a Babilônia, ficou 70 anos lá. E aí ficou 70 anos como escravo, como servo lá na Babilônia, mas chega uma hora em que Deus traz esse povo de volta. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua de júbilo, e entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, certamente, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. É o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor tirou os cativos da Babilônia e trouxe esses cativos de volta para Sião, aquele povo se alegrou de tal modo que eles ficaram como quem sonha. Imagina você realizar um sonho, você ter vivido durante toda a sua vida sem ver o seu time ser campeão da Libertadores, e de repente o seu time se torna campeão da Libertadores da América. Cara, você vai ficar feliz com essa parada, né? Como um sonho. Só que essa comparação é imperfeita, galera. Esse pessoal aqui, tinha muito mais alegria do que você, tricolor, que está com a camisa aí do Fluminense. Tinha muito mais alegria do que você tem hoje. Eu sei que você pode comemorar, comemora, tudo certo. Mas esse pessoal ficou muito mais feliz. Eles esperaram 70 anos para que eles deixassem de ser escravos. Eles esperaram 70 anos para que eles pudessem voltar para casa. Eles estavam sendo humilhados longe da casa deles. E aí, há um decreto em que o povo pode voltar para casa, eles ficam como quem sonha, a boca se enche de alegria, a língua de júbilo, muita alegria. Entre as nações se dizia, uma coisa que aconteceu que foi maravilhosa foi o seguinte: a Babilônia tinha conquistado vários povos. Então vários povos, e essa era uma estratégia da Babilônia, tinham sido retirados da sua própria terra. Então existia na Babilônia muitas nações diferentes. Quando o povo de Sião voltou para casa, os vizinhos daquela galera, você entende que seus vizinhos, você está morando num país que não é seu, e seus vizinhos são de nações diferentes. Entre as nações se dizia, ou seja, seus vizinhos que são de nações diferentes, eles falavam assim, grandes coisas, o Senhor, essa palavra Senhor não é qualquer Deus, essa palavra Senhor é o Deus específico de Israel, o Deus chamado, que a gente traduziu como Jeová, Javé, Yavé. Grandes coisas o Senhor fez por eles. E realmente o Senhor fez grandes coisas e eles estão alegres. Só que quando eles voltam para casa então, que é a continuação, a gente leu domingo, os 3 primeiros versos do Salmo 126, foi a pregação de domingo. Se você não ouviu, pode ouvir aí, a pregação muito maneira. Os 3 primeiros versos são positivos,
Mas o verso 4 do Salmo 126 é estranho, porque o verso 4 diz assim: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Por que eles estão falando isso? Porque quando eles voltaram para casa, eles enfrentaram uma situação que eles não esperariam. Aí eles dizem no verso 5 assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. O que aconteceu? Quando o povo recebeu a notícia, eles ficaram alegres. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor fez por eles, eles vão voltar para a terra deles. Eles não são mais escravos agora. Só que quando eles chegaram na terra, a terra estava totalmente destruída. E aí outros problemas começaram a acontecer. Neemias volta para sua terra, e Neemias encontra a cidade destruída. O papel de Neemias vai ser tentar reconstruir os muros da cidade, e o papel de Esdras vai ser reconstruir o templo de Israel. Ontem, aqui no UP, no meio daquela tempestade que aconteceu, né? O chão tremeu e tudo mais. No meio daquilo tudo, a gente teve uma pregação aqui muito maneira do Pedrox. Beleza? E aí o Pedrox explicou exatamente o texto de Esdras, que é a reconstrução do templo. Só que agora aqui com Neemias a gente está vendo a reconstrução dos muros da cidade. O que eu quero que você entenda então? Por mais que esse texto, quando a gente lê o capítulo 3 de Neemias, o texto é bem monótono. O que é monótono? Né? No mesmo tom, não tem variação. Então parece que o texto é meio assim, chato, devagar, enfadonho, cansativo, mas para essa galera tá pressão total e muita emoção, porque o que está rolando? Eles estão tentando reconstruir os muros da cidade antes que a cidade seja invadida. Então a coisa é no auge da emoção, é clima de guerra, é a maior pressão. Todos os versos são iguais do capítulo 3, e isso é impressionante. Todos os versos são iguais do capítulo 3 de Neemias, mas o verso 20 é diferente por causa de uma palavra, que é a palavra zelo. Então é sempre assim: fulano reconstruiu de tal lugar a tal lugar. Fulano reconstruiu, colocou a porta, os ferrolhos e as trancas. Fulano reconstruiu de tal lugar a tal lugar. Fulano reconstruiu, colocou a porta, os ferrolhos e as trancas. Fulano reconstruiu de tal lugar a tal lugar. E fica assim o texto todo. E você pensa: meu Deus, esse capítulo não acaba nunca. Só que o verso 20 traz para a gente algo novo. O verso 20 diz assim, depois dele... Então Neemias 3:20, que é o texto dessa noite. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe, somente isso, amém. Cara, você entendeu o que está rolando nesse texto? O bicho está pegando nesse texto, por quê? Porque a galera está tentando reconstruir um muro, acreditando que uma guerra vai acontecer, a cidade vai ser invadida. Mas não é somente isso, a questão não é só bélica, é uma questão em que a honra de Deus está sendo provada nesse momento. Eles acreditam que o fato da cidade de Sião, Jerusalém, ter sido destruída nos seus muros, significa que aquele Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jeová, foi desonrado. Então, eles trabalham para que a honra de Deus seja restaurada. Não é simplesmente uma parada de você ganhar ou perder a guerra, mas é uma parada de você dizer para os outros povos: olha, esse Deus que restaurou a gente, Ele continua cuidando dessa cidade, continua cuidando da gente. Israel já tinha declarado nesse tempo para outras nações que eles confiavam em Deus e não em qualquer outra coisa, milhares e milhares de vezes. Nessa semana teve a reforma protestante, tá ligado? A gente comemorou, não Halloween, beleza? A gente comemorou a reforma protestante.
O cara que foi, usado por Deus ali no início da Reforma, que foi Lutero, ele escreveu um hino chamado Castelo Forte. Sabe o que aconteceu com Lutero para ele escrever esse hino? Ele estava lendo o Salmo 46. Você lembra do Salmo 46? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos dias da aflição. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos dias de angústia, na tradução antiga. Lutero leu o Salmo 46 e ele escreve um hino. O que o Salmo 46 está dizendo? Que Deus é refúgio e fortaleza. Lutero estava sendo abrigado num castelo de um príncipe, porque o mundo queria cortar a cabecinha de Lutero. E aí o príncipe, por muitos interesses, falou assim: Lutero, fica num quartinho aqui, beleza? Nesse castelo aqui, que eu vou te proteger. Quando Lutero lê o Salmo 46, Deus fala com ele que quem é refúgio e fortaleza não é o príncipe, nem o castelo, mas o Senhor é refúgio e fortaleza. Então Lutero escreve o lindo hino, que certamente você não gosta, porque é chato hoje. Castelo Forte é o nosso Deus. Então o que Lutero está declarando? Que o castelo que o protege não é o castelo do príncipe. O castelo que o protege é o nosso Deus, o próprio Deus. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O que o salmista está fazendo? Ele está olhando para o alto de um monte, em que tem um soldado lá no alto do monte. A sentinela ficava lá para proteger o povo. Só que quando o salmista olha para o monte e vê o soldado, ele lembra que quem protege é o próprio Deus. Elevo os meus olhos para o monte, tem um soldado lá. De onde vem o meu socorro? Não daquele soldado, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse povo tinha isso no coração. Eles sabiam que ainda que o muro fosse reconstruído, o que estava em jogo era a glória de Deus, a honra de Deus. Só que no meio de um capítulo em que a gente só tem que reconstruir um muro, e vai dar tudo certo no final, e no final vai dar certo, beleza? Já estou te dando o spoiler do final, vai ter muito problema. Tem dois caras, Tobias e Sambalate, botando terror aqui, dizendo que vai dar tudo errado, que eles vão morrer e tudo mais. E eles têm que trabalhar e vigiar a cidade ao mesmo tempo. No meio disso tudo, existe um homem que é diferente dos outros. O cara se chama Baruque. Esse Baruque, a gente não sabe quem é, mas a Bíblia diz que ele é filho de Zabai. Esse Zabai, a gente não sabe quem é. A gente sabe que esse cara repara o muro com zelo. E é o único trecho desse capítulo todo que usa a palavra zelo para a reparação do muro. O que esse texto ensina para a gente? Primeira lição desse texto: é possível servir com zelo ao Senhor. É possível servir com zelo ao Senhor. Saca só, a parada é simples, beleza? É a gente ligar uma luz, apertar o botãozinho da fumaça. A parada é simples, a gente ligar um microfone, a gente tocar uma guitarra, alguém carregar esse negócio que eu não sei o nome, que eu estou aqui em cima, beleza? Pô, Dudinha me deu essa mesinha aqui que a gente pode chamar de púlpito, sei lá. Parece coisa simples, tirar uma fotografia, parece coisa simples, chegar mais cedo para a reunião de oração, parece coisa simples, estar na galera da recepção abraçando o pessoal que chega pela primeira vez, no serviço, com aquela roupinha amarela tão bonitinha, parece coisa simples, mas Deus observa quem faz o simples com zelo, de tal modo que Ele quis escrever isso na sua palavra para sempre.
A palavra de Deus permanece para sempre. E para sempre eu vou saber que um homem chamado Baruque, que eu vou encontrar no céu, filho de Zabai, esse cara foi o que construiu o muro com zelo, diferente de todos os outros. No final das contas, queridos, o muro foi construído com zelo e sem zelo, mas Baruque foi lembrado por ter sido aquele que construiu com zelo ao Senhor. Não é simplesmente tocar uma guitarra, tocar um instrumento, não é simplesmente jogar uma fumaça, uma luz, carregar esse patamar aqui, não é simplesmente tirar uma fotografia, é muito mais do que isso. É possível a gente servir a Deus, essa notícia já é maravilhosa. Entenda, Deus poderia não aceitar o nosso serviço. Deus poderia falar para mim: Clóvis, você não é apto para pregar a palavra de Deus. Olha para a sua vida, tudo que você fez de errado. É claro que você não pode fazê-lo. Deus poderia recusar qualquer tipo de coisa que a gente faça aqui para o Gol funcionar, para a igreja oceânica funcionar. Deus aceita o nosso serviço e isso já é maravilhoso. A gente sabe agora que Ele aceita por meio de Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo. E Baruque foi aceito, ainda que fizesse sem zelo, seria aceito, porque ele foi aceito por meio de Jesus. Saca só, primeiro, tudo que você faz aqui, você só pode fazer porque Jesus fez algo que você não podia fazer. Qualquer um que prega aqui na frente só pode pregar porque Jesus morreu na cruz no lugar daquele que prega aqui na frente, porque senão a gente não poderia estar aqui na frente diante de vocês. O nosso serviço é aceito por meio de Jesus. Outra situação que é bacana, é possível a gente servir de modo diferente de todos os outros. Pô, Clóvis, é simples você posicionar uma câmera e você não é, beleza? Estou falando que é, pô, vocês sabem que não é. Se você vir as fotos do meu Instagram, você vai rir. Tudo, né? Nem olhe, beleza? Pô, você que saca, né? Cara, nem olha, galera. É coisa tudo errado, tudo... É o pior que tem. Mas é o meu jeitinho, né? De algum modo, poxa, acho que eu faço para a glória de Deus. Mas, cara, pode parecer simples. A gente vai posicionar um negócio, a gente vai fazer, a gente vai carregar. Então parece que é coisa totalmente comum. Construir um muro. Pô, tu já construiu um muro na sua vida? Você tem que amarrar os tijolos, não é isso? É só saber amarrar tijolo, fazer aquele traçado lá. Já aprendi a fazer massa. Pô, já fui servente, meio ruim, tudo bem, mas já fui. Trabalhei tranquilo, fazia amarração. Cara, mas não é só isso. É possível que a gente faça com zelo. O Novo Testamento ensina pra gente o que é zelo. Cara, sabe o que é zelo? É amor. É amor. O Novo Testamento diz isso pra gente. Se você vai lá no Evangelho de João, capítulo 2, verso 17, você vai ver Jesus expulsando a galera do templo. Esse templo que estava sendo reconstruído aqui, junto com os muros da cidade, você vai ver Jesus expulsando a galera lá de dentro. E aí o que vai acontecer lá? Os discípulos, quando Jesus amarra uma cordinha trança, mete chicotada na galera, empurra as mesas dos vendilhões e derruba, né, como eu quase derrubei a minha Bíblia. Pô, o dinheiro do pessoal, Jesus derruba o dinheiro da galera no chão, derruba tudo. Cara, o templo estava todo zoado, as pessoas eram corruptas, elas se aproveitavam de modo ganancioso. Jesus vê aquilo ali, cara, parecia o aniversário do Guanabara, aquela zoeira total. Essa semana eu tentei entrar no Guanabara, galera, não consegui, sem brincadeira. Entrei e saí. Eu disse, não tem como. É aniversário do Guanabara esses dias aí, tô fazendo propaganda, né? Não estou ganhando nada com isso. Cara,
Jesus encontrou aquela situação no templo, aquela zoeira toda. Jesus derrubou, expulsou os caras. E aí os discípulos lembram. Pô, por que Jesus está fazendo isso? E aí eles lembram de uma passagem que diz que o zelo pela sua casa me consome. O que é o zelo? É o amor. Jesus faz aquilo com amor. Jesus consegue derrubar a barraquinha da galera, dar chicotada no pessoal, jogar o dinheirinho deles no chão e falar, sai daqui e não volta mais, com amor. Esse cara, de algum modo, ele conseguiu construir esse muro de um jeito diferente dos outros. É possível você operar essa câmera diferente dos outros. É possível você tocar o violão na reunião de oração diferente dos outros. É possível você estar aqui prestando atenção na pregação da palavra diferente dos outros. É possível fazer isso com zelo. É possível mostrar que você está fazendo isso de coração. E o que é mais maneiro de tudo, cara, é que Deus leva em consideração o coração e as motivações. Isso sempre importa para Ele, sempre importa. Então, por mais que eu possa errar uma nota, não por falta de zelo, mas por mais que eu possa errar uma nota, o Senhor há de considerar a minha motivação de coração. Toda adoração está ligada a isso, até a construção de um muro, até a gente colocar as cadeiras aqui dentro. Segunda lição que esse texto traz para a gente, é possível ser zeloso e deixar que outros sirvam também. É possível ser zeloso e deixar que outros sirvam também. Então, cara, olha só que parada maneira. Quando a gente é zeloso ao extremo, a gente pensa assim, pô, ninguém faz do jeito que eu faço. Então, eu vou fazer sempre. Sabe, pô, eu tiro foto, cara, me empenho para tirar aquela foto. Cara, tem uma barata ali, mas está tranquilo. Deve ter um irmão aí, pô, para matar essa barata com zelo. Por favor, isso, não, deixa para lá, deixa pra lá. Poxa, um irmão zeloso vai conseguir fazer. Por essa ninguém esperava, né, cara? Perdi até o raciocínio aqui. É possível. Aí, essa parte é legal, ó. É possível ser zeloso e deixar que os outros sirvam também. Então, né, não vou matar a barata agora. Vou deixar para o meu irmãozinho poder fazer algo de positivo para os irmãos. Cara, quando a gente toca, por exemplo, quando a gente canta, por exemplo, quando a gente prega, por exemplo, a gente pode pensar assim, pô, cara, mas eu, sabe, às vezes eu chamo alguém e não é do mesmo jeito. Pô, é melhor eu fazer então. E a gente começa a ser totalmente centralizador nas paradas que a gente faz. A gente começa a dominar o nosso ministério. Então, pô, eu sou o cara do amarelinho, responsável pelo amarelinho. Pô, mas os moleques estão vacilando, eles estão distraídos. E no UP, tem uma garotada que está saindo pelo portão dos fundos ali e desaparece. A gente não sabe para onde eles vão. Então, eu que vou tomar conta agora, meu irmão. Vou ficar ali de prontidão, que eu não posso deixar ninguém, porque a galera não pode piscar que os moleques estão espertos ali e tal. Não, cara. Se você reparar, por mais que Baruque tenha construído a sua parte do muro com zelo, todas as outras pessoas que tinham que construir, construíram também. Consegue entender? Então, esse cara fazia com zelo, Deus conhece o coração dele, ele faz com amor, ele faz melhor do que os outros. Deus valoriza isso, mas por mais que Deus valorize, não levantou nenhum profeta para dizer, agora galera, senta aí, Baruque vai fazer o muro sozinho. Vocês não fizeram igual a ele. Agora ele vai tomar conta do muro, o muro vai ser dele, e vocês fazem outra coisa da vida de vocês. Não, Baruque fez a parte dele e descansou, beleza? E foi viver a vidinha dele. Sabe quem construiu o muro? Não era pedreiro. Aqui quem construiu o muro era a galera da cidade. Então você podia ser padeiro, você podia ser carpinteiro,
Você podia ser qualquer coisa e você tinha que construir um muro. A gente não sabe o que esse cara era, mas ele fez de coração. Vou dar um exemplo. Pô, quantas e quantas vezes eu vejo alguma coisa errada e eu penso assim, cara, tem que corrigir, tem que resolver, tem que refazer, e me dá a maior vontade de fazer. Só que Deus me lembra e me chama e diz assim: Clóvis, deixa outra pessoa fazer. Senta e fica quietinho no seu lugar. Eu fico assim, mas Senhor, eu gostaria de resolver do meu jeitinho. E Ele diz, não. Beleza, se Deus falar não, né? É melhor você ficar tranquilo. Cara, às vezes a gente está no ministério aqui dos adolescentes. Pô, falta uma pessoa para tocar, reunião de oração principalmente, falta uma galera. Assim, eu não toco violão há muito tempo, mas eu sei que se eu me dedicar, pô, se uma pessoa me der uma oportunidade, eu tenho condições, beleza? Se tiver uma cifra na minha frente, se eu, tiver todo um si, eu consigo fazer. E às vezes eu penso assim, pô, vou treinar esse negócio então, porque não vai ter um dia numa reunião de oração sem um violão ali pra gente tocar. Pô, se não tiver ninguém, eu vou puxar o violão e vou tocar. Só que Deus não me chamou para isso. Então, eu boto minha violinha no saco de novo, que é naquele paninho que guarda o violão, e sento no meu lugar. E se tiver gente para tocar, maravilha. Se não tiver gente para tocar, maravilha. Deus vai levantar alguém para tocar. A gente quer abraçar o mundo, mas Deus não te pede isso nunca. Consegue entender? Qual o ministério que você serve? Não abrace esse ministério como se fosse o mundo que você tem que abraçar e tem que resolver tudo desse ministério. Deixe o buraco aparecer. Deus vai levantar alguém para suprir e maravilha. E se um dia não tiver, pô, Deus vai levantar a pessoa, porque alguém vai reparar, pô, não tinha ninguém projetando aí letra, ou estranho, a gente não sabia para onde ia a música, o que aconteceu? Ah, precisa de alguém ali então para projetar. Amém, meus irmãos? Poxa, maravilha. Como é que a gente aplica essa palavra na nossa vida, né? Então, primeira aplicação. Trabalhe com zelo. Trabalhe com zelo. E saca só, não é somente outro tijolo no muro. A gente pode achar, é só mais uma fotografia, é só mais um ensaio cansativo, é só mais uma pregação, num sábado em que eu gostaria de estar em outro lugar, é só mais uma cadeira que eu vou carregar, é só mais uma reunião de oração que podia estar mais cheia e está, mais vazia, é só qualquer coisa, mas não é assim. Diante de Deus não é uma oportunidade. Trabalhe com zelo, abandone as desculpas. Se você olhar, cara, o verso 5 é muito doido. Olha só, capítulo 3, verso 5. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres da cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. Cara, sabe o que são os nobres da cidade? Quem não trabalha, não faz nada da vida. São os nobres da cidade. A galera que não fazia nada da vida se recusou a fazer alguma coisa da vida. Como diz minha sogra, às vezes eu estou lá, tem uma louça, e minha sogra me acha no meu momento de descanso, e ela fala: Clóvis, faça alguma coisa para agradar a Deus. E ela olha para a louça assim e tudo mais. Os caras não faziam nada para agradar a Deus, e tem um muro para ser feito. Todo mundo que é padeiro tem que deixar de produzir o seu pão para poder trabalhar no muro. Todo mundo que é carpinteiro tem que deixar
de fazer o seu serviço de carpintaria e deixar de ganhar dinheiro para poder trabalhar no muro. Os nobres estavam cheios de dinheiro, os nobres não tinham nada para fazer, e mesmo assim eles se recusaram. Perceba, o trabalho com zelo não é para desocupado. O desocupado não tem zelo nenhum para fazer nada. Mas a parada, galera, é também na raça, beleza? O pouco que a gente contribui, é no suor. É difícil, obviamente. Você acha que é tranquilo, você trabalhar a semana toda e tocar, 6 músicas, não sei qual o tamanho de um repertório de uma reunião de oração? Cara, não é coisa fácil. Todo mundo que trabalha a semana toda está aqui, fazendo isso tudo funcionar, e tem que tirar música, e tem que tocar no tom, e a gente vai mudar o tom todo agora para o tom das meninas, né? Que as meninas estão arrebentando aqui, meu amigo. Tá maneiro demais, maneiro demais. Uma fazendo vocal pro outro. Não sei o que João Marcelo tá fazendo ali, cara. Tá top. E daqui a pouco vão vir as meninas do Up aí no baixo, na batera também, aí, meu amigo. Aí vai ser, né, isso aí, guitarra também, é verdade. Tá vindo uma geração aí bem legal. Cara, mas tá todo mundo ocupado durante a semana, todo mundo fazendo tudo. Então, o trabalho com zelo é no esforço, é no suor e na raça. Mas não é somente, saca só, se a gente faz a parada. Então, para Deus, não é somente se fazemos ou não. Para Deus, não é somente o que fazemos e o resultado. Para Deus, é muito mais do que isso. É como fazemos e para quem fazemos. Então, não é, eu consegui estudar para minha provinha lá, domingo amanhã vai ter o Enem, não é isso? Mas mesmo assim eu estou tocando guitarra. Vai fazer redação amanhã na pressão, mas mesmo assim você está tocando guitarra. Então, isso já é suficiente para Deus, Felipe? Não. Não é somente fazer e não fazer. Clóvis, mas eu acertei todas as notas aí. Estou gostando, hein, Felipe? Tá maneiro. Tá acertando, isso aí. Agora eu botei pressão também, né, meu Deus? Depois da palavra, como é que vai ser? Todo mundo olhando para você agora para ver se você vai acertar. Mas não é somente isso, é como fazemos. Beleza? E para quem a gente faz? Então tem que estar no nosso coração a todo momento. Senhor, eu faço isso porque eu te amo. Cada nota desse instrumento é por amor, Senhor. Até acho que eu erro. O que eu posso dar é isso, o meu coração que é imperfeito, a minha técnica que é imperfeita, mas é para você, Senhor, é para você. Não é somente fazer, não é somente o resultado, mas é a intenção do coração. O Senhor avalia isso sempre. Segunda aplicação, espere ser recompensado pelo Deus que observa os detalhes. Você pode chegar mais cedo aqui para preparar sua câmera, para tirar uma foto, e ninguém saber que você chegou mais cedo para fazer isso. Você pode chegar mais cedo para poder servir a todo mundo, ficar na lama ali daquele estacionamento quando chove, e ninguém saber que você chegou mais cedo do que todo mundo. Não se importe com isso. O Deus que observa os detalhes. Cara, o que é um muro? Um muro é um muro. Se qualquer um me levasse para o muro de Jerusalém e dissesse assim, Clóvis, qual é a parte mais zelosa desse muro? Não faço ideia. É tudo pedra sobre pedra, a mesma coisa, tudo parecido. Mas para Deus não é um tijolo qualquer, não é uma pedra qualquer. Para Deus é o coração de quem serve. O Senhor repara nos detalhes. Deus repara no modo como você serve. E certamente se ninguém repara, se ninguém te deu o tapinha nas costas, toda a glória vai ser para Ele, e isso vai ser bom demais, aleluia. Ninguém vai te roubar o prêmio que ferrugem não corrói, traça não destrói, ladrão não rouba. Esse tesouro vai ser dado para você no céu.
Terceira e última aplicação: deixe espaço para que outros sirvam também. Como que você faz isso? Pelo exemplo. Pelo exemplo. Ensine alguém a fazer melhor do que você faz. Ensine uma pessoa a cumprir aquela tarefa. Num primeiro momento, não vai ser perfeito. No segundo, não vai ser também. Ajude a pessoa a melhorar, a progredir. Não seja centralizador. Confie, delegue, entenda. Tudo o que acontece nesse lugar é de Deus e para Deus e não é nosso. Acontecem coisas, galera, que a gente não controla. Eu fiquei 6 meses doente. 6 meses doente. Imagina isso, você ficar 6 meses doente. Foi o que aconteceu comigo. E Deus levantou pessoas para tocar o ministério dos adolescentes e ficou melhor do que quando eu servia. E é assim que Deus faz. Porque o ministério é dele, é para a glória dele. Ele levanta quem ele quer, ele tira quem ele quer. Ele faz o que ele quer e isso é bom, porque isso me faz dormir. Tem uma hora que eu penso, meu Deus, poxa, a gente veio, cara, de um retiro dos adolescentes. Vou abrir o coração para vocês. Não tem nenhum adolescente aqui ouvindo o que eu estou falando. A gente veio de um retiro dos adolescentes, um retiro maravilhoso mesmo. Pô, coisa impactante, assim. Deus nos visitou, aconteceram sinais, milagres e maravilhas. E eu voltei do retiro pensando assim, cara, agora, pô, vai ser muito mais tranquilo e vai dar tudo certo. E não. Começou a aparecer uma opção de problema para resolver. Mas eu consigo descansar. Porque é Deus que controla todas as coisas. É Ele quem sustenta o Gol, é Ele quem sustenta o UP, é Ele quem sustenta a Igreja Oceânica. A obra é dEle, para a glória dEle. Ele vai cuidar. Ajude, dê força, incentive. Não roube a possibilidade do outro servir. Cara, a gente, infelizmente, não sei você, mas eu sou invejoso, amargurado. Quantas vezes a gente não quer dar uma pernada no outro, porque o outro está se saindo bem, naquilo que a gente gostaria que ele se saísse bem, mas quando a gente percebe que ele se sai bem, e a atenção vai para aquele que se sai bem e não para nós, a gente fica com raiva daquilo que está dando certo. Incentive, não atrapalhe, é coisa boa, não atrapalhar. Beleza? Pô, aquele que está quebrado também não pisa na cabeça do que está quebrado. Às vezes, galera, dá tudo errado. Beleza? Pô, já teve vezes que eu vim pregar e foi péssimo, péssimo e péssimo. Certamente você sabe disso, já me ouviu pregar algumas vezes, já caiu nesse dia, infelizmente. Mas, pô, cara, no dia que eu estou destruído, você vai lá e vai chegar para mim, Clóvis, hoje foi horrível. Foi, eu sei. Mas, por favor, tenha misericórdia. Então, se o irmão tentou fazer e deu errado, e tem dia que dá tudo errado. Eu já toquei aquele instrumento ali, cara. Aquele instrumento é traiçoeiro, aquele tal de contrabaixo, ele é contra você. Ele é uma coisa horrível. Já toquei aquilo. Já teve dias que eu toquei e deu tudo errado. Mas não foi por falta de zelo. Aconteceu. E aí, pô, alguém podia pisar na minha cabeça, mas não. Eu tive irmãos que disseram para mim, pô, Clóvis, amanhã vai ser melhor, beleza? Treina aí e tal, a gente vai conseguir. E aí eu consegui um dia tocar aquele instrumento ali, um pouco melhor. Irmão, trabalhe com zelo, cuide zelosamente daquele que serve do teu lado, permita que outra pessoa sirva e faça o serviço que você faz hoje, porque Deus pode fazê-lo ainda melhor do que você. Ame a obra do Senhor, saiba que aquilo que ninguém está vendo que você está fazendo, pô, vim mais cedo, fiz discipulado,
com uma galerinha mais nova que eu, ninguém viu. Então o Senhor viu, vai te recompensar e vai dar muito mais do que aquilo que você investiu na vida dessa pessoa. Baruque construiu um muro com zelo. O Senhor reparou a obra de Baruque e aceitou essa obra desse irmão. Que seja assim na nossa vida também. Amém. Senhor, obrigado pela Tua palavra santa. Eu gostaria de ter entregado essa palavra com zelo, Senhor. Peço que cada serviço nessa igreja seja feito dessa maneira, Pai. Seja algo que agrade o Teu coração, Senhor. Que seja feito com a intenção correta, Senhor. É o que eu te peço, Pai. Trata os nossos corações nesse sentido. Realmente, como tudo que a gente orou ali na reunião de oração, que toda a vaidade, egoísmo no nosso meio sejam desfeitos, Senhor. Que tudo realmente aponte para a Tua honra e para a Tua glória. Saiba, Senhor, que é um privilégio trabalhar na Tua obra. Você tem nos chamado para servir a essa grandiosa obra, que é a obra do Ministério da Reconciliação, Pai. As pessoas que vão sendo salvas e colocadas aqui dentro do Teu corpo, dentro da Tua igreja. Muito obrigado por poder participar disso, Senhor. Cuida do Gol, Senhor. Cuida do UP, cuida da igreja. Em nome de Jesus, amém.